agradecer ao professor Vedovato, e agora eu tenho a difícil missão de fazer alguma coisa que atinja um patamar próximo, mas como me coloco, como coloco o professor como mestre, então eu fico mais tranquilo nesse lugar de aprendiz aqui e fico mais à vontade. Podemos trocar de lugar para eu ficar perto aqui? Bom, boa noite a todos, pessoal, boa noite também a quem está nos assistindo à distância, pelo sistema de videoconferência, é um prazer estar aqui, essa segunda noite, fechando esse evento. Eu ia falar um pouquinho sobre números de migração, refúgio, mas isso foi bem passado já pela professora Rosana, Ana Elisa e pelo professor Vedovato. Eu vou pular um pouco. O tema da minha conversa com vocês é para falar do contexto das migrações e da laicidade no Brasil em relação aos problemas de laicidade que a gente tem aqui. Então, fica fácil pensar que um estrangeiro, quando vem para cá, seja na condição de imigrante ou refugiado, tem toda uma dificuldade de chegar no país e aqui se integrar. Então, a gente passa já de início a pensar em 3 dimensões desse processo de integração. Uma primeira integração seria a integração legal, a parte documental. Uma dimensão econômica, procurar trabalho, benefícios, questões assistenciais. Mas eu queria focar mais nessa dimensão social que envolve a questão de religião, e aí para falar de laicidade e liberdade religiosa. Eu vou trazer aqui uns estudos de campo, de alguns materiais, inclusive que a professora Rosana deixou para a gente aqui, aqueles livros que ela fez, esse e-book de imigrações sul-sul. Nesse e-book, por exemplo, a gente tem estudo dos haitianos aqui no Brasil. A gente tem a questão, tem 2 textos sobre isso. Tem a questão dos sírios, a vida dos refugiados sírios em São Paulo. Tem os refugiados sírios em Santo André, também já é um outro livro aí, imigração haitiana no Brasil. Então, com base nesses estudos de campo, eu vim trazer alguns dados para vocês, para a gente pensar na dificuldade deles em relação aos problemas da laicidade no Brasil. Bom, o caso haitiano, todo mundo conhece, é famoso, né? Em 2010 teve o terremoto lá, que originou a vinda deles para cá. Como o professor Vedovato estava falando, a gente não pôde acolhê-los como refugiados, mas deu-se um jeito ali. Isso, parece que se usou aquela declaração de Cartagena, né? E eles chegaram aqui, estão aqui. Depois a gente pode falar dos números. Mas então tem a questão religiosa dos haitianos. Pela pesquisa que eu fiz, cerca de 80% deles se declaram católicos. E desses católicos, cerca de 80% se declaram, não aqui no Brasil, isso no Haiti. Pesquisas em relação ao Haiti, se declaram praticantes do voodoo. Voodoo é uma prática religiosa, algo até parecido com um candomblé nosso, algo desse tipo. E aí essas pesquisas de campo verificaram que existe uma invisibilidade dessas práticas religiosas deles, tanto esse catolicismo no patamar de 80% aqui não existia, porque aqui eles se integraram quase que todos como evangélicos, e acho que aí tem uma questão para a gente pensar, que talvez seja preferível e mais fácil para eles se integrarem dentro de um sentimento de pertencimento ao que já existe aqui. Eles foram acolhidos por igrejas evangélicas e protestantes, evangélicas no norte do Brasil e protestantes em Santo André, por exemplo. E as pesquisadoras verificaram o silenciamento em relação ao voodoo. Então, com respostas evasivas, um silenciamento realmente, nenhum deles admitindo a prática, essa prática religiosa que foi de certa forma perseguida lá no próprio Haiti, e aí ficou com um certo estigma, e acho que trouxeram isso para cá também. Em relação aos sírios, a gente tem que lembrar que a guerra síria, ela tem todo um componente religioso já, né? Os sírios, eles são compostos lá de uma maioria muçulmana, cerca de 90%, se dividindo em 74% sunita e 16% alauíta, que é a família do Bashar al-Assad, que é o atual ditador lá.
que essa minoria persegue a maioria alauíta e persegue também os cristãos, etc. Então tem toda uma questão religiosa lá, que originou uma das questões principais da guerra da Síria. Aqui, essas pesquisas de campo no Brasil verificaram que eles são predominantemente muçulmanos mesmo, cerca de 90% deles muçulmanos, 3% sem religião, 2% cristãos. Essas pesquisas verificaram problemas, até aí problemas comuns a todos os imigrantes que chegam aqui, problema de acesso às aulas de português, o que é uma coisa que precisa melhorar muito, né, porque fica bem complicado sem isso. E eles narraram que é uma das únicas ajudas que recebem, ajuda com documentação. Em relação às aulas de português, eles narram problemas como falta de ter como chegar nas aulas, chegar até o local, transporte, etc. Essas pesquisas narraram mudanças de hábito em estados do Paraná, em cidades do Paraná, com maior construção de mesquitas e mussalas, que são salas de oração. E dados, por exemplo, da Secretaria de Direitos Humanos, já indo para essa parte de liberdade religiosa, verificou que existe uma grande violência religiosa contra esses muçulmanos no Brasil, que apesar do número de 0,71% parecer pequeno, mas quando a gente percebe que eles compõem 0,02% da população brasileira, passa a ser um número grande. Então tem registro de depredação de mesquitas, etc. Agora eu queria entrar em problemas em relação à laicidade do Brasil como um geral, para depois fazer uma aproximação com essa questão dos migrantes e refugiados. Eu considero que a gente tem alguns problemas sérios em relação à laicidade do Brasil. O Brasil se diz um país laico, não tem essa palavra expressa na Constituição, mas isso é uma inferência de outros trechos da Constituição, como liberdade religiosa, etc. A gente, pelo menos formalmente, se considera um país laico. Um dos maiores problemas, eu vou explorar um pouco com vocês, do ensino religioso público. Eu vou avançar um pouquinho, depois eu volto. Na Constituição, no artigo 210, o parágrafo 1º está escrito lá: o ensino religioso de matrícula facultativa constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Então, quer dizer, toda escola pública brasileira tem que fornecer um ensino religioso fundamental para as crianças e adolescentes. Então, no ensino fundamental, a gente tem 30 milhões de crianças e adolescentes. Eu estou incluindo adolescentes aqui porque a gente vai ver que tem um problema prático sobre isso, que a gente não fornece apenas isso para as crianças do ensino fundamental, mas para os alunos do ensino médio também. Então, quando a gente pensa que as crianças migrantes vão se inserir aqui no Brasil na escola pública, e essa escola pública, quando dá o ensino religioso, tem vários problemas que eu vou passar para vocês agora. Então isso fica complicado em relação à situação dos migrantes e refugiados. Problemas no ensino religioso público, eu usei também pelo menos 3 estudos de campo aqui, para narrar o que acontece na prática com o ensino religioso. Na prática, a gente tem uma obrigatoriedade do ensino religioso, quando deveria ser facultativo, como a gente acabou de ver na Constituição. A gente tem uma não obediência da previsão constitucional de que isso seja dado apenas para os alunos de ensino fundamental, então isso é dado também para os alunos de ensino médio. A gente tem uma falta de disciplina alternativa para o horário da aula de ensino religioso, então deve ser constrangedor o aluno ficar lá na escola vagando pelo pátio, muitas vezes sendo discriminado pelos outros alunos que estão nas aulas. Não existe uma separação dos alunos de acordo com a religião. Eu vou dizer por que isso aconteceu. A gente não tem pluralismo nas aulas de ensino religioso, porque na prática a gente só tem aula de catolicismo e crenças evangélicas. É só o que a gente tem. Quando eu falo só, é majoritariamente, né? Não sei em todas as escolas do Brasil, mas em grandíssima parte. Os professores de ensino religioso são funcionários públicos, então, quer dizer, o Estado brasileiro, ou os municípios, no caso, estão contratando servidores públicos para dar aula de religião e de religiões católica e crenças evangélicas. Me parece muito laico isso.
inexistência de atividades alternativas para os alunos que não têm o professor disponível para o seu credo e que queiram assistir a aula, porque não tem, só tem aula de catolicismo, crenças evangélicas. Outro problema também é que o poder público, na prática, se abstém de fiscalizar o conteúdo dessas aulas e os materiais didáticos. Isso não tem paralelo com nenhuma outra disciplina. Todas as outras disciplinas são fiscalizadas pelo poder público, exceto o ensino religioso. Agora eu volto um pouquinho aqui para falar para vocês. Esse ensino, então, ele é confessional. Então ele é dado por padres, muitas vezes por padres e por pastores nas escolas. Isso aí o Ministério Público Federal tentou intervir através da PGR, entrou com uma ADI, a 4439 em 2010 no Supremo Tribunal. Depois de 7 anos, isso foi julgado por 6-5, né? Está na moda esses julgamentos que mostram uma polarização mesmo, não só do país, como da Corte Suprema, né? 6-5, maioria apertada. Se considerou possível o ensino confessional, como sempre foi e continuou sendo possível os padres e pastores dando aula de religião nas escolas. Então, sobre o ensino religioso, é um dos problemas que eu coloco da laicidade brasileira. Agora eu avanço para o segundo ponto, que eu considero complicado no Brasil, que é o problema da intolerância religiosa nos canais de rádio e TV. Lembrando às senhoras e senhores que essa concessão de TV e rádio são concessões da União, são canais públicos, portanto, tem que obedecer regras. E quando existe, então, um proselitismo religioso que vem com discurso de ódio, de intolerância, fica muito complicado. Isso foi analisado pelo Tribunal Regional Federal em 2 casos, da terceira região, em 2 casos. Um caso ficou bastante famoso, um caso de uma intolerância contra pais e mães de santo, que foram chamados pela Rádio e Televisão Record e Rede Mulher de Televisão como mães e pais de santo de encosto. E aí, pela 6ª turma do nosso tribunal, agora em 2018, se garante um direito de resposta bem amplo, bem grande, por essas pessoas, os crentes de culto afro, essas entidades religiosas, contra essas expressões. Se considerou que isso desrespeitou a liberdade de crença e a dignidade da pessoa humana. Um outro caso que o nosso Tribunal Regional Federal da Terceira Região apreciou foi pela 6ª turma, a desembargadora federal Mônica Nobre como relatora, também em 2018. Esse caso foi um caso em que essa Igreja Internacional da Graça de Deus, na Rede TV, proferiram essa frase aqui contra os ateus e agnósticos. Eu vou ler a frase que está no final aí: só quem acredita em Deus pode chegar para a frente. Quem não acredita em Deus pode ir para bem longe de mim, porque a pessoa chega para esse lado. A pessoa não acredita em Deus, ela é perigosa. Ela mata, rouba e destrói. O ser humano que não acredita em Deus atrapalha qualquer um, mas quem acredita em Deus está perto da felicidade. Então isso, quando é proferido num canal de TV concedido pela União, fica muito mais complicado, né? Então isso realmente também foi considerado desrespeitoso à pessoa humana, e aí foram aplicadas sanções no âmbito dessa ação civil pública do Ministério Público Federal. Um outro ponto que eu queria abordar, que eu acho um fator complicador da laicidade brasileira, é a construção de monumentos públicos religiosos, então com verba pública, com dinheiro público. São pórticos, totens na entrada de cidades, praças para Jesus, para Deus, com verba pública, né? Em tempos de crise econômica, então, fica escandaloso. Isso, as fontes que eu usei foram da jurisprudência em geral, e também desse compêndio do Ministério Público em Defesa do Estado Laico, que é do CNMP. Lá se registra um aumento de casos, desse tipo de caso, de ocorrência, que é uma confusão do patrimônio público com o privado, né? Uma forma de patrimonialismo muito comum ainda no Brasil. Então vou trazer alguns casos aqui para vocês. Um caso de Sorocaba, uma placa na entrada da cidade dizendo Sorocaba é do Senhor Jesus. Esse caso foi julgado pelo TJ de São Paulo, numa ADI estadual. Se considerou que não era possível, né, essa placa na entrada da cidade. Uma Praça da Bíblia, né, em Praia Grande, também foi julgado pelo TJ de São Paulo.
se considerou que não poderia se fazer uma praça da Bíblia, era uma questão evangélica, feria a laicidade. Um totem na cidade de Penápolis com frases de cunho cristão: aqui reina Jesus e feliz é a nação cujo Jesus é o Senhor. Nesse caso, o TJ considerou possível, então realmente é uma questão polêmica. Esse julgado específico considerou possível. Uma ação civil pública do MPF junto com o Ministério Público do Ceará contra a Prefeitura de Crato, no Ceará, e contra a União, barrou um projeto de construção de um monumento turístico à Nossa Senhora de Fátima, que ia gastar cerca de 615 mil reais. E lá não era um município que tinha vocação religiosa, porque se você pensar em algo de Aparecida, como é que é? Aparecida do Norte, dá para pensar que tem a ver com o turismo de lá. Ninguém vai pensar que pela laicidade precisa demolir o Cristo Redentor, né? Estamos falando de bom senso aqui, né? Então, se considerou que não havia bom senso de fazer uma obra naquele local. Em Teresina, o Ministério Público Estadual lá do Piauí entrou com uma ação para retirada de imagens sacras existentes nas repartições públicas do Estado. Eu não sei o destino disso, como que ficou, mas tem essa ação lá. No município de Rifaina, em São Paulo, também o Ministério Público de São Paulo entrou com uma ação para que fosse retirada esse portal da entrada da cidade, que dizia Rifaina do Senhor Jesus. Então isso é bem comum, né, com dinheiro público, construção de monumentos religiosos, e tem aumentado. Então é preocupante porque tem aumentado. Aliás, essa questão religiosa, essas que talvez a gente possa chamar de violação à laicidade, elas têm aumentado, né? O presidente Bolsonaro tem vários casos aí, para escrever tudo que foi feito só nesse ano em relação à violação da laicidade, desde o discurso de posse dele como oração ao Pai Nosso. Não parece que isso seja muito laico. Uma outra, quando ele disse que vamos ter um ministro do Supremo terrivelmente evangélico, não acho que seja o papel da Corte Suprema também, e várias outras questões. Eu vou entrar num outro ponto aqui, o uso de prédio público, outro ponto preocupante, o uso de prédio público para fins religiosos. Na Câmara dos Deputados em Brasília, pelo menos 3 vezes por semana a gente tem cultos religiosos, né? A bancada religiosa celebrando cultos, e isso é uma prática já normal, tida como normal. Teve uma ação do Ministério Público Federal no Rio de Janeiro, uma ação de improbidade contra o diretor do Arquivo Nacional lá, porque o diretor do Arquivo Nacional usava o auditório principal, com os equipamentos de áudio e vídeo, com um servidor que ajudava a fazer tudo aquilo, então semanalmente para fazer um culto evangélico lá dentro, né? A gente tem uma ação recente contra o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, que pediu para que ele se abstivesse da utilização da máquina pública para a defesa de interesse pessoal. Ele é um bispo religioso, né? Um pastor licenciado, né? A gente sabe que tem muito problema lá no Rio de Janeiro em relação a isso. A decisão, depois eu não acompanhei, mas a decisão de tutela de urgência, acho que não deve estar com sentença esse caso ainda. A decisão de tutela de urgência desse caso realmente concedeu o pedido do Ministério Público, disse pela impossibilidade de cessão gratuita de espaço para a realização do evento lá, Cinema Cristão, e que não podia autorizar o uso gratuito do sambódromo para evento da Igreja Universal, inclusive porque utilizava suporte de guarda municipal e outros servidores para fazer isso. Então, considerou que não era possível. Já vou entrar numa outra questão aqui, das capelanias militares, é uma questão complicada. Então a gente tem nos exércitos, nas forças armadas todas do Brasil, a gente tem a figura dos capelãos, que são militares, só que a gente só tem padre católico e pastor evangélico, porque aí entra o argumento da representatividade. Então, como a maioria no país é de católico e evangélico, se considera, tem toda uma discussão judicial sobre isso, no TRF lá do Rio tem bastante jurisprudência permitindo a figura dos capelãos,
Então, pelo esse argumento de que, como eles constituem maioria, um argumento até de tradição, de que isso é possível. Então, tem novamente o poder público custeando militares, no caso militares, religiosos, né, dentro das Forças Armadas. E aí se diz que é necessário que esses militares tenham o auxílio religioso, porque é uma função difícil, especialmente em tempos de guerras e comoções, mas é onde ficaria as minorias religiosas, né? E também ficaria muito complicado pensar nos cofres públicos bancando um capelão religioso para cada forma de expressão religiosa, né? Um capelão budista, um capelão da Umbanda, outro, enfim, de cada uma das religiões. Mas isso então existe no Brasil. Agora eu quero falar um pouquinho para vocês da questão da intolerância religiosa. O último dado que eu tenho aqui é esse relatório sobre intolerância e violência religiosa, que é do Ministério dos Direitos Humanos, né? Esse ministério mudou de nome, hoje é o Ministério dos Direitos Humanos, que é da Secretaria Nacional de Cidadania desse ministério. Está trazendo dados de 2011 a 2015 e traz dados de aumento da intolerância religiosa no Brasil. Lá narra, por exemplo, 26 assassinatos de pais de santo e lideranças do candomblé. O candomblé é muito atacado no Brasil, como vocês vão ver, e são formas de violência que crescem, extremadas de violência. Está bem preocupante, especialmente no Rio de Janeiro. Então, entre 2011 e 2015, 26 assassinatos. Esse mesmo relatório diz que o Brasil passou da posição de um dos 25 países mais populosos com menor taxa de hostilidade social por motivos religiosos, em 2007, para um dos países com alta taxa em 2013, de 3,5 a 0,7. Então a gente está nesse patamar aí, então uma violência crescente. As religiões mais discriminadas são as religiões de matriz africanas, e aí disparado com 30%. As religiões cristãs com 6%, protestantes com 5,5%. Esses dados são do Disque 100, do Ministério dos Direitos Humanos, em 2018. Lembrando que os fiéis de cultos afro representam apenas 0,30% da população, então quando a gente fala que eles são vítimas em 30% dos casos, isso é um número maior ainda, né? Se eles representam 0,30%, nem 1%, nem 0,5%, então é um número estrondoso. Agora, dentro disso ainda, da violência religiosa, tem essa figura nova do narco-pentecostalismo, né? Então, o pentecostalismo é formado aí pelos traficantes do Rio de Janeiro, especialmente. Então são traficantes evangélicos que atacam terreiros de Umbanda e Candomblé na Baixada Fluminense. Tem notícias recentes aí desses traficantes do bonde de Jesus. São traficantes que teriam saído aí das penitenciárias do Rio. E eles estão expulsando e destruindo templos da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro em geral. Tem casos de explosão de templos, são violências enormes. Eu vou abordar com vocês algumas dessas notícias. Mas antes disso eu queria trazer para uma linha do tempo de algumas notícias importantes. Vocês lembram do chute na Santa de 95, né? Teve um pastor da Igreja Universal que chutou a Nossa Senhora Aparecida, a imagem dela, né? Em 95, então faz bastante tempo isso, a coisa veio numa escalada. A morte da mãe Gilda foi um ataque desses aí mesmo, parecido com esse do bonde de Jesus, foi um ataque a um templo, se não me engano, de Candomblé. E aí ela ficou toda emocionada, mas ela teve um ataque do coração quando ela leu em um jornal um ataque de uma notícia de uma igreja evangélica que falava: mãe de santa, lesa os fiéis e pega dinheiro para si, alguma coisa assim. Ela teve um ataque fulminante ao ler aquela notícia. E aí, inclusive, foi tão comovente isso que se gerou essa lei. A Lei 11.635 de 2017, que gerou o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, que é celebrado então todo ano, né? Nesse dia 27 de novembro, o combate à intolerância religiosa, por conta do dia da morte da mãe Gilda. Tem um livro também de 2015, é um livro que chamou muita atenção ao caso que foi julgado pelo Supremo,
Supremo Tribunal Federal. O livro chama Sim, Sim, Não, Não. É de um padre, o padre Jonas Habib. Ele fala, e ele diz essa frase aqui, por exemplo: se no passado o demônio se escondia atrás dos ídolos, hoje o demônio se esconde atrás dos rituais e nas práticas do espiritismo, da umbanda, do candomblé e de outras formas de espiritismo. Além disso, diz que pais e mães de santos são vítimas e instrumentalizados por Satanás. A doutrina espírita é maligna, vem do maligno, diz a obra. O Supremo Tribunal Federal, nesse caso, ele estava apreciando a questão criminal. Ele disse que isso não era uma questão que se inseria criminalmente, que estava dentro da liberdade de expressão. Então, mas considerou mais um enfoque criminal. Depois a gente tem um outro caso que ficou famoso porque gerou a campanha Acredito no Respeito, Respeito Basta. Teve alguns artistas que se inseriram, globais, que se inseriram nessa campanha. Foi o caso daquela menina Kailane, de 12 anos, que foi atingida por uma pedrada ao sair de culto de Candomblé no Rio de Janeiro, em 2015. A gente teve um caso em Minas Gerais, de 2014, de evangélicos que invadem uma igreja e destroem imagens de santos em Minas Gerais. E aqui, depois então, dessas ocorrências mais iniciais, a gente vem caminhando. O terreiro de Candomblé é incendiado no Distrito Federal em 2015. Em 2018, evangélicos invadem igreja e destroem 8 imagens de santos em Minas Gerais. Em 2019, o terreiro de Candomblé é destruído em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Em 2019, terreiro de Candomblé é depredado em Nova Iguaçu e religiosos são expulsos. Traficantes dão ordem para fechar terreiros na Baixada Fluminense, 2019. Aí já dentro desse fenômeno de 2019 do narco-pentecostalismo. Terreiro invadido e destruído por criminosos em Maceió, 2019. Então só uma amostra das ocorrências, e fica claro o aumento do nível de violência religiosa, de intolerância. Aliás, o próprio nome, intolerância religiosa, é uma nomenclatura complicada, porque quando você pensa em tolerar a religião do outro, você está assumindo que a sua religião aqui é a religião correta, né? Talvez seja melhor a gente falar em respeito, né? Respeitar, né? E essa campanha da menina Kailane falava, respeito basta, né? Então, o respeito à religião do outro, talvez não a tolerância também já seria muito bom, né? Partindo do pressuposto dessas notícias que a gente viu, a simples tolerância à religião do outro seria ótimo. Mas se a gente puder partir para um respeito à religião do outro, seria melhor ainda, partindo inclusive do pressuposto que nessa área religiosa não existe certeza, né? Não existe comprovação científica. Então, realmente, por que a minha religião é melhor que a do outro, né? Não existe comprovação de que a minha seja certa. Eu tenho a minha crença, eu mesmo aqui tenho a minha crença, mas tenho o benefício da dúvida, mas além disso, muito respeito por todas as formas de religiosidade, porque a cosmovisão religiosa, ela diz muito sobre a pessoa, né? Inclusive, esses imigrantes que vêm do Islã, por exemplo, os sírios, né? Os sírios aqui no Brasil, nessas pesquisas de campo, 95% são da religião do Islã. E isso, eles rezam, se não me engano, virado lá para Meca, né? 4 vezes por dia, por exemplo, né? São muito mais religiosos que a gente, provavelmente, né? Eu tenho dias que eu nem rezo, eu esqueço, por exemplo, né? Então isso compõe muito da cosmovisão da pessoa, muito importante. Quando a gente fala de religião, então, e da integração dos imigrantes em um país, dessa acolhida, nessa dimensão social, a gente tem que pensar como estamos acolhendo esses imigrantes, como a gente está acolhendo essas crianças na escola, como que vai ser essa questão do ensino religioso para essas crianças na escola pública, já que a gente precisa ter o ensino religioso. Eu acho desnecessário, mas está na Constituição. Então, já que a gente precisa ter, que seja de uma forma mais interessante do que no ensino confessional, mas está regulamentado assim pelo Supremo, eu não sei muito bem o que fazer.
estou estudando esse tema, quem sabe consiga dizer alguma coisa mais para frente. Mas essa maioria de 6-5 do Supremo, quando julgou o ensino religioso, me deixa até confortável para dizer que a Procuradoria da República estava certa, a PGR estava certa, quando dizia que a gente precisava encarar esse ensino religioso nas escolas numa dimensão histórica, uma dimensão social, para dizer para essas crianças, olha, a religião do seu coleguinha aí, do culto afro, não é do demônio, não, nada disso. Ele tem esse enfoque e esse enfoque. Esses coleguinhas seus que estão chegando agora aqui no Brasil não são terroristas. Esses que são do Islã não são terroristas. Isso você pode ter visto em alguma notícia na imprensa ou em algum filme de Hollywood, mas não é assim que é de fato, né? Existem terroristas, mas eles não são terroristas. Eles estão aqui e têm a crença religiosa dele, e vocês podem ser amigos, vocês podem se tratar com respeito, né? Um menininho budista, um culto afro, judeu, o católico e o evangélico podem muito bem ser ensinados então na escola um pouco da história dessas religiões, um pouco da história e um pouco da formação da cidadania. Inclusive lembrando que a questão do ensino pela Constituição Federal, ela não é feita somente para uma formação profissional. O ensino na Constituição Federal, ela é uma forma de formar um cidadão mesmo. Então, por que não aproveitar esse ensino religioso para formar cidadãos conscientes da forma de religiosidade do outro? Porque se os índices de intolerância e violência religiosa no Brasil só aumentam, e se o ensino religioso nas escolas sempre foi assim, confessional, possivelmente a gente está falhando nessa tarefa. A gente está falhando na formação de cidadãos, né, de pequenos cidadãos e cidadãos conscientes da diversidade religiosa, especialmente no Brasil, que é composto de tantas formas de religião diferentes, um país que não vem dessa tradição de violência religiosa, né? Dessa violência que está aumentando, mas não é a nossa tradição. A gente não pode aceitar esses índices alarmantes, essas notícias de pais de santo, mães de santo sendo expulsos de comunidades religiosas, das favelas, não podendo andar de branco, esses imigrantes sírios sendo atacados porque andam de branco, com as mulheres com os véus andando na rua, tem relatos de agressão física disso. A gente não pode permitir isso no Brasil, não é a nossa tradição, né? A nossa tradição, como a professora Rosana dizia ontem, de receber os imigrantes no século XIX, ainda que, como ela mencionou também, até por um imperativo de branqueamento da raça, nós recebemos os imigrantes. Eu mesmo sou descendente de italiano, ainda bem que misturado com um pouco de índio. Mas então a gente tem essa tradição dos imigrantes aqui no Brasil, e agora de uma nova imigração que vem, como a professora Rosana também falou, uma migração sul-sul, pela fechada das portas de imigração no norte, né? Inclusive não só isso, como porque os países fronteiriços dos conflitos, por exemplo, da guerra da Síria, estão saturados. O professor Vedovato acabou de falar que a Turquia não quer mais receber ninguém e está para devolver imigrantes sírios, porque já não tem mais a contrapartida financeira, né? Então, e outros conflitos vários, né, religiosos na África, conflitos muito grotescos mesmo que existem. Então, a gente tem todo um fenômeno novo de imigração sul-sul, e aí vindo, por exemplo, os haitianos, com os cultos religiosos próprios, os sírios também, com as formas de religião próprias, e outros que vêm com religião do Islã, e outras formas de religião variadas que precisam ser melhor acolhidos aqui. Então, todos esses problemas que eu narrei para vocês, de problemas na laicidade brasileira, são formas que, para a gente, mesmo enquanto não imigrantes, são complicadores, porque não recebem bem os agnósticos, ateus, e quem não está representado
nessas religiões majoritárias, e para os imigrantes também. E mesmo para quem é de religião majoritária, a gente tem problemas. Por exemplo, uma questão que eu não abordei, mas o do crucifixo. O crucifixo nas repartições públicas já foi julgado pelo TRF3, o nosso tribunal permitiu isso, através de uma ação civil pública do Ministério Público Federal, permitiu, mas até aí tudo bem, decisão judicial. O CNJ permitiu nos tribunais também, um julgamento do CNJ, tudo bem. Mas esse crucifixo não representa a maioria religiosa, representa os católicos somente. Os evangélicos não concordam com o Cristo colocado ali na cruz. Acham que é uma posição vexatória para Jesus Cristo na cruz. Então, nem o argumento da tradição, talvez a tradição católica mesmo, né, de quase 400 anos de religião oficial do Estado, aí sim, argumento de tradição, mas o argumento de maioria não. Nem para a maioria religiosa hoje, dos quase 25% de evangélicos no Brasil. Tem aquela outra questão da cédula da Deus seja louvado na cédula de real. O nosso tribunal da terceira região também julgou isso e considerou possível. Tudo bem também. Decisão judicial. E tá aí, não acho que seja um dos maiores problemas não, mas aí também desconsidera a crença agnóstica e ateia, né? E Deus realmente é uma expressão muito ampla, aí pode ser que atenda realmente quase todas as crenças religiosas, mas não atende os ateus. E aí também se considerou lá no julgamento uma questão de maioria, né? A maioria brasileira é religiosa, etc. Mas tudo bem. Então eu trouxe para vocês aqui, vou me encaminhando para o final, essa questão dos problemas na laicidade brasileira, tentando correlacionar isso com a imigração, com os refugiados. Inclusive, tem um pontinho também que eu queria falar, estava esquecendo, tem uma tendência de aumento de recebimento de imigrantes e refugiados em geral, em países como o Brasil, por conta da questão climática, né? Acho que isso acabou não sendo falado aqui, isso não é consenso aí na academia, nem a expressão refugiado climático, nem imigrante climático não é uma nomenclatura consensual, mas isso com a questão do aumento da temperatura global, com o aumento do nível dos mares, deve gerar problemas também. Inclusive eu vejo problemas em relação aos países do norte, de aumento do nível dos oceanos, países ameaçados, por exemplo, Portugal, Holanda. Então é possível que a gente veja uma migração norte-sul, vai ser até triste, né? Lógico, mas curioso de ver, talvez, países do norte que fecham as fronteiras, por razões variadas, mandando pessoas para o sul, porque o Brasil, por exemplo, é um país que sofreria, isso é consenso científico, sofreria muito menos, sofrerá muito menos com as questões climáticas. Então a gente, se isso se confirmar, e aí entrando no que não é muito objeto da palestra, mas confirmando aí o aumento da temperatura global, virão realmente problemas muito graves em relação ao aumento do nível dos mares, etc. Realmente isso não é consenso nenhum, inclusive tem gente que acha que isso é uma falácia, né? Mas a maioria científica está apontando para uma preocupação muito grave, né, em relação a isso. E aí meu último slide aqui está dizendo a questão da falta de recursos financeiros da nossa crise econômica, provocando a falta de investimento em programas de defesa dos direitos humanos, né? Eu dou um exemplo aqui, um centro de promoção de liberdade religiosa dos direitos humanos lá no Rio de Janeiro foi fechado, e isso hoje em dia lá está sendo passado ali para a Universidade Federal do Rio, etc. Mas então um esvaziamento, que a gente vê isso acontecer nos órgãos federais, né? Já acontecendo. Essa é uma realidade que está em todo lugar, né? Com a falta de verba, etc. Mas em relação aos direitos humanos também, e isso passa a ser mais preocupante com o esvaziamento. A gente vê no IBAMA, por exemplo, a questão dos índios, em vários locais, né?
Então essas eram as preocupações principais que eu pensei em falar para vocês. Eu tinha trazido uns dados aqui sobre migração, etc., mas foi já bem abordado pelos palestrantes. Então, já fechando a minha fala, eu queria passar para os agradecimentos e depois abrir para as perguntas, né? Pode ser, doutor Walter? Eu queria novamente agradecer, como na abertura do evento, agradecer primeiramente a EMAG, na pessoa do professor, o desembargador Lunardelli, José Marcos Lunardelli. Obrigado por abrir esse evento aqui para Campinas, para interiorizar o evento, né? Uma das primeiras vezes, né? Isso que está ocorrendo fora de São Paulo. Espero que vire moda, não só aqui como em outras subseções, que a gente possa fazer outras parcerias com a Unicamp. O professor Verdovato também já mencionou isso, essa possibilidade aqui. Lembrando de novo que a Unicamp, junto com a USP, são as melhores universidades do Brasil. E a gente tem essa riqueza cultural aqui perto da gente, a gente tem que explorar isso, tem que trazer a academia mais perto da gente. Um agradecimento todo especial ao Dr. Walter Macarrone, nosso diretor da subseção aqui, meu querido amigo, que ajudou aqui na coordenação do evento. Teve, na verdade, fazendo uma confissão aqui tardia, mas nunca é tarde, né? Dr. Walter que pensou nesse evento, primeiramente. Depois eu acabei executando, mas ele é a mentora intelectual do evento, então é o mandante aí, o autor intelectual do crime, na brincadeira, do evento. E agradeço muito aí, Walter, por você ter ajudado e me dado aí, toda a liberdade de fazer o evento. Um agradecimento todo especial ao colega e amigo Raul Mariano, na coordenação do evento. Também ele tem muito mais experiência nisso, está junto da EMAG lá e ajudou bastante. Agradecer o pessoal da EMAG, né, na figura da Heloísa, lá, a servidora. Agradecer aos nossos servidores aqui, na pessoa da Claudiana e do Ednilson, que se desdobraram para fazer o evento num período de muito tumulto aqui, com a vinda dos colegas do GF, o Fernão que está aqui nos prestigiando. Serão recebidos de forma muito calorosa aqui em breve, estaremos juntos. Então, mas muito tumulto para fazer isso possível. Estou esquecendo de agradecer alguém? Será? Tenho medo de estar esquecendo. Agradecer a Deus. Muito bom, muito bom. Eu agradeço a Deus mesmo. Eu agradeço todo dia. Eu acho que a gratidão é essencial. Eu tenho cada vez mais praticado a gratidão a Deus e a Jesus. Eu sou cristão, não evangélico, mas sou cristão. E agradeço mesmo. E a gente vai abrir então, eu vou passar a palavra para o Dr. Walter, a gente vai abrir para perguntas aí, uma provocação, pergunta do Walter, e aí de vocês, por favor. E aí, quando eles fizerem perguntas, acho que vocês podem ajudar para passar o microfone, né, Claudiana? Obrigado, gente. Eu queria inicialmente agradecer aos doutores pelas palestras brilhantes, muito cheia de conteúdo, e eu tenho aqui duas perguntas que eu queria fazer. Primeiramente, ao Lovato, depois ao doutor Renato. A primeira pergunta é a seguinte: a importância dos tratados internacionais, das decisões das cortes internacionais, sobretudo de direitos humanos, para a confecção da nossa lei de imigração, inclusive acerca de sua denominação e sua compatibilidade com a Constituição Federal. Essa pergunta eu estou fazendo inspirado no nosso colega doutor Mesquita, doutor Márcio Satalino Mesquita, que ontem fez uma pergunta similar, de outra forma, de outra maneira, mas com esse intuito, me pareceu. Então, para aprofundamento do tema, que eu acho muito importante, né, porque muita gente me pergunta sobre a lei de imigração, sem entender por que ela se chama lei de imigração. É uma questão que me pareceu bastante relevante e nós estamos no momento oportuno para tentar, né, esclarecer essa pergunta. E, de outro lado, eu queria fazer um contraponto a exatamente esta mesma pergunta ao Dr. Renato,
que colocou a questão da laicidade. Então, em função disso, eu queria, como contraponto, vindo da Europa, nós temos aí vários exemplos de preconceito religioso e intolerância em geral contra os migrantes e refugiados, né? Sobretudo na França, onde foi proibido a burca, se não me engano, recentemente, né? No Reino Unido, onde inclusive uma das causas, né, dizem, né, que uma das causas do Brexit é exatamente a intolerância aos migrantes que estão utilizando lá os sistemas públicos do Reino Unido, as situações que envolvem a Itália, com as suas leis de exceção a migrantes, de restrição a migrantes, né? Outras políticas que estão ocorrendo na Europa, como a da Alemanha e na Hungria principalmente, né? Com restrições, embora nós tenhamos outros estados europeus que ainda têm uma política migratória mais aberta. A pergunta que eu faço é o seguinte: nós estaremos vivendo um processo de mudança nessa situação de como entender a migração, essas decisões das cortes internacionais, dos tratados internacionais, inclusive que nasceram na própria Europa. Nós estamos vivendo uma época de mudança em função dessas situações que nós estamos vivenciando atualmente. Então são essas duas perguntas, são duas provocações aqui que eu faço aos expositores e na sequência nós abriremos aqui para o debate aos presentes. Então, acho que poderíamos já... Obrigado, Dr. Walter. As perguntas são realmente provocativas e merecem uma atenção. Sobre os tratados internacionais de direitos humanos, que a gente tem tido um trabalho bem interessante, né, de publicação, tenho acompanhado com bastante felicidade o trabalho que tem sido feito pelo Ministério Público Federal de tradução das sentenças da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Hoje a gente tem todas as decisões da Corte. Aliás, foi publicado ontem o último lote de 5 sentenças da Corte traduzidas para o português, que vão ajudar muito, né? E nessa construção dos tratados internacionais de direitos humanos, que a Justiça Federal foi fundamental para identificar a hierarquia, para falar dessa relação entre direito interno e direito nacional a partir da ordem interna, a gente tem a construção de que você não vai tratar o indivíduo como estrangeiro, como o estatuto do estrangeiro, né, que seria o de fora, mas sim aquele que está vindo para viver aqui, né, o migrante. Então a gente teve o cuidado de substituir a expressão estatuto do estrangeiro para lei de imigração, para garantir que a possibilidade desse sujeito vir para cá e fazer parte da nossa sociedade. Quando você pensava no estatuto do estrangeiro, você tinha um contexto de falta de pertencimento, né? Ele acabava não se integrando, a integração não é a melhor palavra, mas acabava não fazendo parte dessa sociedade para onde ele ia. Ele sempre tratado como estrangeiro e tratado como um problema de segurança nacional. Então a gente tem aqui um momento de foco no migrante como uma questão de segurança nacional desde o Francisco Campos, lá no governo Getúlio Vargas, até o Estatuto do Estrangeiro de 1980. E agora a gente inaugura uma nova fase, que é trazer os tratados internacionais de direitos humanos para a discussão da migração. E aí é fundamental o direito internacional e essa relação. E se eu puder até avançar na provocação, certamente o Dr. Renato vai tratar desse assunto melhor, mas sobre as provocações com relação ao cenário atual, né, em que a migração foi cooptada como um debate político, como uma grande cortina de fumaça, a gente tem, tanto no Brexit quanto na Itália, e a França tem um caso à parte que é específico
relação do direito com a religião, mas o que a gente tem visto no Brexit e tem visto na Itália é que a cortina de fumaça da migração tem servido para atacar os órgãos europeus, atacar a migração, mas o foco central é retirar o controle que a União Europeia tem da criminalidade internacional. A cooperação jurídica internacional baseada na União Europeia impede que haja sonegação fiscal no Reino Unido, que haja evasão fiscal no Reino Unido. Então, a saída da União, do Reino Unido da União Europeia tem a ver, e muito, com os controles que foram implantados pela União Europeia envolvendo o Reino Unido. Então, eles devem sair no dia 29 de outubro, com ou sem acordo, porque o foco é ficar fora dos controles da justiça, ficar fora dos controles do Ministério Público, ficar fora dos controles fiscais dentro da União Europeia, que são mais rígidos que o normal. Então a gente tem um foco importante para investigar. Mas acho que já avancei no que eu... Obrigado. Bom, Walter, sobre a sua pergunta, em relação à França, a gente tem um termo lá que se usa, em vez de laicidade, laicismo, né? Então a gente tem aqui, teoricamente, uma laicidade, lá existe uma forma de laicismo, que é o Estado convivendo de uma forma diferente com a questão religiosa, tolhendo um pouco mais as expressões religiosas na esfera pública. Então isso seria um laicismo que a gente não quer ver aqui no Brasil. Então lá, por exemplo, a questão dos símbolos religiosos que se usam, por exemplo, na escola francesa, não são permitidos. Um crucifixo grande por um aluno na escola, ou ostensivo, não é permitido. A burca, que também é um símbolo religioso, não é permitido. Claro que aí, no caso da burca, entram outros argumentos, né, até de segurança nacional, que a pessoa está escondendo o rosto, etc. Mas então lá, por exemplo, na França tem um enfoque bem diferente. Eu sei que a Turquia tem algo parecido também, especialmente em relação ao ensino religioso lá, também o ensino religioso que é dado só da maioria religiosa deles lá, que é muçulmana, de alguma vertente que eu não me recordo agora, que é da maioria religiosa também. Mas você estava perguntando de uma questão mais ampla, se a gente está vivendo um processo de mudança em relação à decisão das cortes internacionais também. O que eu sei, por exemplo, que em relação às cortes de justiça internacionais, nesse ponto que eu toquei do crucifixo, o Tribunal Constitucional Alemão ele não permitiu, por exemplo, a presença dos crucifixos nas repartições públicas. Tem alguns casos da Corte Europeia de Direitos Humanos também nesse sentido. Tem um caso que eu esqueci o nome, Lautze, né? Vai falar, que tem a ver com o crucifixo também, né? Que não permitiu também a presença dos crucifixos, porque na Itália, como a gente sabe, a expressão católica da Igreja Romana, né? Lógico, é muito grande lá. Mas eu acho, daí eu vou te responder de uma forma mais ampla, talvez saindo um pouco até desse ponto, que essa polarização que a gente diz que está vivendo aqui no Brasil, na verdade, me parece que seja um fenômeno mundial, né? Então, inclusive, aí tem a questão financeira, né? De uma crise financeira global, que talvez ouço dizer que que o mundo não se recuperou depois da crise da bolha de Nova York, lá, né? Que é uma crise que vem se acumulando. Isso gera uma escassez de recursos, em geral, que gera, então, problemas em relação ao emprego, problemas em relação à concorrência com o outro. A pessoa começa a olhar o semelhante de uma posição concorrencial, né? Ele ameaça meu emprego. Então, o imigrante, o refugiado que entra no Brasil, talvez aquela foto que o professor Verdovato mostrou, daquela passeata na Avenida Paulista, que nem tinha muita razão de ser, porque a gente tem 0,3% de imigrantes no Brasil.
mas eles possivelmente, não sei, mas possivelmente estavam pensando nessa questão. Os imigrantes vêm aqui concorrer com a gente aqui mal tem emprego, 13 milhões de desempregados, né? Então os imigrantes vêm aqui concorrer com a gente, não a lei de imigração, né? E esse é um fenômeno mundial, né? A questão da falta de emprego, inclusive aí entram outros componentes, né? A questão que o Dr. Raul estuda, da questão da automação, da inteligência artificial, a retirada de empregos pelas máquinas, tem várias questões. Então, e aí fechando a minha resposta, a partir disso, você jogar isso por uma questão religiosa, fica fácil, né? Então eu não quero o imigrante aqui porque ele me ameaça de várias formas e ele é diferente, né? Ele é diferente, eu não quero o diferente, eu não quero ter que lidar com a diferença, eu não quero saber de alteridade. E aí então, por várias razões, isso tem sido um problema crescente no mundo. Eu acho que se for analisar a questão da intolerância religiosa no mundo, ela é bem grande e é crescente, é preocupante. Tentando dialogar com o que você coloca, que é bastante interessante, talvez a gente esteja vivendo de novo um momento de troca de potência hegemônica, né? Então, e o resultado dessa apropriação do discurso migratório pela política, da religião sendo mais presente nos países ocidentais, como o doutor colocou, essas questões estejam relacionadas ao fato de que a potência que está sendo substituída não quer ser substituída, né? Então ela precisa aprofundar o que a faz diferente da outra que vem. E são dois pontos que a fazem diferente, né? Um deles é a religião cristã. Então ele vai aprofundar as diferenças com a China dessa religião cristã. E a outra é fechar a fronteira migratória. E para fechar a fronteira migratória tem que afastar as normas de direitos humanos. Para afastar as normas de direitos humanos você tem que montar um raciocínio de globalismo, né? Dizer, não, esse globalismo, esse climatismo, e acaba atacando um cenário de proteção internacional de direitos humanos. Não tem mais relação. Só um outro ponto que eu lembrei agora então todo esse panorama de incerteza do ser humano, na questão econômica, etc., e até a questão de segurança mesmo, por exemplo, de uma ameaça, de uma guerra mundial, de algum conflito. Por exemplo, nessa semana teve aquela explosão das plataformas de petróleo na Arábia Saudita. Esse mundo globalizado, né, traz mais insegurança, e toda essa questão de emprego também que eu falei, isso provocou uma volta do religioso, uma volta do fenômeno religioso. Então, há algum tempo, já faz bastante tempo, se previu que o fenômeno religioso iria acabar, que as pessoas iriam atuar com mais lógica a partir de consensos científicos, mas isso não se estabeleceu, não ocorreu. Hoje em dia isso já é bastante estudado, tem toda uma volta do fenômeno religioso, porque as pessoas se sentem inseguras e veem um mundo em colapso, inclusive catástrofes climáticas, essa coisa toda do aquecimento global, e se voltam mais para o fenômeno religioso. Então isso também eu colocaria como outro componente que ataca essa questão aí da entrada do diferente, não aceitação da religião do outro, as pessoas se enclausurando nas próprias certezas, nas próprias comunidades. Então, Márcio, vai ter que Vamos abrir para as perguntas. Vamos. Eu vou. Quem quiser pode perguntar no microfone. Alô. Muito obrigado pela oportunidade. Se o cara já também em palestra, eu faço pergunta. O professor Bedorotto é o seguinte: primeiro é essa questão dessa nova forma de reaquisição de nacionalidade que foi prevista na lei,
se durante a elaboração dos debates vocês discutiram essa constitucionalidade. Porque eu, assim, tudo bem que o juiz conservador é um pleonasmo, mas eu sempre aprendi que as formas de aquisição e nacionalidade são disciplinadas constitucionalmente, e a lei não poderia introduzir uma forma que é reaquisição de nacionalidade brasileira perdida. Se isso foi objeto de debate. E o segundo ponto é uma humilde sugestão. A previsão de cumprimento da pena no exterior, no estrangeiro, que eu acho muito bom, mas assim, existe o trânsito em julgado. Isso na prática não vai funcionar. Porque até a sentença transitar em julgado, ainda mais agora que foi permitida a progressão do regime, quando eu ingressei na Justiça Federal é o seguinte: é estrangeiro, isso pressupõe que a possibilidade de fuga, então vai cumprir a pena integralmente em regime fechado. Era assim, a jurisprudência era essa. Hoje se permite até a progressão, parece que aquela suspeita se concretizava, porque o sujeito progrediu do regime e ele desaparece. Né? Então, assim, isso é uma sugestão, não vai funcionar. Teria que se possibilitar a transferência do preso para cumprimento de pena no exterior, mesmo sendo trânsito em julgado. A gente tem muito medo de fazer isso sem transitar em julgado, mas é uma sugestão que fica essa. E para o colega amigo, eu adorei o tema que você está discutindo, é um tema assim, super interessante e nosso. Para você, eu vou fazer só uma provocação. Né? As religiões, eu vou falar aqui das de matriz judaico-cristã e islâmica, que também saiu da mesma. Né? Eu não vou me aventurar a entrar nas afos, porque eu não tenho conhecimento. Até frequentei terreno de candomblé com um colega meu na faculdade que era cavalo, acho que o nome era esse. Achei o culto muito divertido, tinha, né? Não tenho nenhuma bagagem teórica para discorrer sobre isso. Mas essas três grandes religiões dessa matriz, o judaísmo, o cristianismo e o budismo, elas são filosoficamente intolerantes nas suas raízes. Então, a crença, ela exclui a possibilidade da verdade da religião alheia. Isso é um fato que a gente tem que admitir quando você conversa sobre tolerância religiosa. Então, por exemplo, para o cristão, se eu não creio em Deus, eu estou condenado para a eternidade no inferno, sofrendo onde haverá choro e ranger de dentes. Não tenho. Isso que o padre Abribe falou, essa é a doutrina. Apesar dos padres não falarem isso em público, essa é a doutrina oficial da Igreja Católica. A manifestação de espíritos no Espiritismo não é a manifestação de pessoas mortas, é a manifestação do demônio. Essa é a doutrina oficial. Então, acho que a gente tem que ser um pouco condescendente se a Constituição consagra a laicidade do Estado e a liberdade religiosa, um pouco condescendente quando as religiões têm essas manifestações que nos parecem, às vezes, ofensivas. Eu até posso me sentir ofendido dele me dizer que eu, por não acreditar na crença dele e não ir na missa dos domingos, eu vou arder a eternidade no fogo do inferno, mas é o que a religião dele diz. Então, esse é um problema que dificulta muito a questão isso, evidentemente que isso não permite que o sujeito vá lá e mate o outro, né? Mas o discurso religioso, aliás, essa preocupação ficou no julgamento do Supremo. Então eu queria fazer essa provocação com você. E uma outra, essa é uma sugestão para você, é a questão do uso dos argumentos de fundo religioso no debate político. Tem um diálogo interessante entre o Habermas e o cardeal Ratzinger, quando ele era ainda prefeito para a Congregação da Doutrina da Fé, que é a antiga Santa Inquisição, depois ele veio a ser o Papa Bento XVI, sobre a possibilidade ou não do uso, no Estado laico, do uso de argumentos de fundo religioso, porque, no fundo, todos os valores morais são metafísicos. Ainda os que se pautam na racionalidade são metafísicos. Então, para você, mais assim, essa preocupação dessa questão do discurso religioso, a tolerância contra o discurso religioso.
tiver mais alguém aí, Boa noite. Boa noite. Meu nome é Gustavo. De início, gostaria de parabenizar os palestrantes, porque é um tema sensível. Percebi o cuidado nas palavras pela complexidade, né, do assunto. Para o professor Dr. Deodato, é um questionamento de menor profundidade, imagino, mas até eu pergunto o seguinte: se a concessão de refúgio pelo Estado brasileiro passa ou não pela análise de reciprocidade em relação ao Estado de origem. Ou seja, em outras palavras, não que essa seja uma preocupação principal, mas nós não corremos o risco de o Brasil conferir tratamento privilegiado e incompatível com o tratamento recebido pelos nossos nacionais no país de origem, desses que nós recebemos sob o Estatuto do Refúgio. Não que eu pense que deva se conferir um tratamento incompatível com a Constituição, né, pelos direitos iguais de estrangeiros, enfim. Mas isso na prática, isso pode ocorrer, ou seja, o tratamento que nossos brasileiros recebem nos estados asiáticos, no Oriente Médio, enfim, é compatível com tudo aquilo que a gente procura alcançar de direitos aos nacionais deles, no nosso estado? E para o doutor Renato, o senhor tocou num ponto sobre a questão das TVs, das concessões, né? Então, o que eu pergunto seria o seguinte: eu entendo a preocupação da laicidade, mas eventual vedação de veiculação de opiniões sobre o uso de nome de Deus através de TV de concessão pública não representaria ofensa à liberdade de expressão? Ou seja, apesar de se tratar de concessão pública de TV, limitar questões de ordem religiosa não tenderia à censura? E a atuação do Estado em questões de ordem ou intolerância religiosa não deveria somente passar pelo crivo das leis penais e cíveis, ou seja, de dano moral, o que configurar dano moral, porque a discussão não tem fim, né? A gente percebe que a questão de respeito no país, ela passa muito pela maturidade da civilidade do povo. A gente engatinha com questões de respeito quando trata diferenças, isso para LGBT ou mesmo para a mulher na rua. Até hoje a gente percebe que existe uma questão machista muito presente. Então, o Estado, se estender essas questões de ordem religiosa, não seria um terreno bastante aí arenoso quando a gente ainda pedala para questões elementares envolvendo gênero, raça, cor, enfim? Seria isso. Muito obrigado. Boa noite aos colegas da mesa. Quero cumprimentar o Renato, o Walter, o professor Deodato pela excelente palestra. Minha questão, na verdade, é uma questão de ordem prática e eu me deparei com ela há uns 9 anos atrás, quando estava em São Bernardo do Campo, ainda juiz lá. Me perdoem se falhar um pouco a memória, mas a questão fundamental é a seguinte: eu me recordo de um procedimento de naturalização e a pessoa se apresentou para receber o certificado. Essa pessoa, ela, salvo engano, era de uma religião islâmica, uma mulher. E ao receber o certificado, ela levaria esse certificado a pouco tempo para retirar o documento de identidade, seria um RG. A preocupação dela era o seguinte: a religião dela não permitiria que ela fosse fotografada com os cabelos à mostra. Utilizaria chabu, alguma coisa assim. Eu gostaria que a mesa se manifestasse no caso dessa compatibilização identidade, ou seja, necessidade de identificação do migrante, segurança nacional, segurança no geral, interesse público e a laicidade, no caso, ou mesmo a questão da compatibilidade com a religião da pessoa. Muito obrigado. É isso, né? De perguntas é isso, né, Cláudio? Certo, então vou passar para o meu caro Deodato aqui. Não,
Gostaria que você começasse. Então, temos as perguntas do Márcio, do Gustavo e do Ricardo. Bom, primeiro, obrigado pelas perguntas, são perguntas extremamente instigantes e interessantes. Doutor Márcio, sobre a requisição da nacionalidade, esse é um tema interessante, acabou que não foi alvo de debate direto, especificamente, porque a tradição da nossa doutrina era de que era possível a requisição. Então, acho que o primeiro embate foi lá com o Clóvis Bevilacqua, no começo do século, em que e eu imagino que eles acabaram por entender que isso viria da doutrina, essa possibilidade. Mas confesso que faz sentido a colocação que o doutor fez, porque se está lá, as possibilidades de aquisição da nacionalidade estão na Constituição, qualquer requisição deveria também estar lá. Vou pensar, o que eu responderia de cara é que a doutrina já respondia isso há bastante tempo, reconhecendo que poderia ser pela lei. A lei lá de 49 já trazia essa possibilidade de requisição. A minha preocupação específica sobre a perda de nacionalidade é que nem a lei anterior, nem a Constituição define em que momento que há a perda de nacionalidade. Se a nacionalidade vai se perder no momento da aquisição da nova nacionalidade, como o caso de Cláudia Roering, ou se vai se dar no momento da declaração disso, com o ato administrativo que decreta, que está escrito decreta ou declara a perda da nacionalidade. Na minha visão, nós teríamos aqui um problema de ausência na lei, a lei atual, de regulamentação. Na verdade, a gente tem no artigo 12, parágrafo 4º da Constituição, as formas de perda de nacionalidade. E uma das formas de perda de nacionalidade é a aquisição de uma nova nacionalidade. Isso não está na lei. A aquisição de uma nova nacionalidade, como forma de perda de nacionalidade, não está claramente colocada na lei. E em que momento que isso acontece? Está o caso de você ter a declaração por sentença judicial de perda da nacionalidade por naturalização, por atividade nociva ao interesse nacional. Está lá na lei. Mas a outra não está regulamentada na lei, vem no decreto. E a gente teria que discutir se esse pulo seria possível, sem a lei e por decreto. No caso da Cláudia Roering, especificamente, eu vejo como um caso curioso, porque, afinal de contas, se ela declarasse ali o desejo dela de retornar e apresentasse um protocolo lá nos Estados Unidos abrindo mão da nacionalidade, ela teria o direito de aplicação desse dispositivo e, para mim, barraria a extradição. Bom, com relação à necessidade do trânsito julgado, eu fico pensando se não exigir o trânsito julgado e ele for absolvido depois, aqui. Porque foge à nossa possibilidade. Você vai entregar o cara para cumprir pena na Líbia. E aí você, puxa, o cara era inocente. E aí ele vai ser absolvido aqui, mas está cumprindo pena na Líbia, você não tem força executiva dessa decisão. Sobre o fato dele progredir de regime e desaparecer, talvez esse seja um foco importante para a pesquisa, para a gente pegar quantos foram os casos de desaparecimento durante o cumprimento de pena, no caso de progressão de regime, e se isso é diferente do percentual do brasileiro, que progrediu de regime e também desapareceu. Então, para a gente ter uma noção de que se a decisão está ou não compatível com o fato. Mas são perguntas instigantes que merecem até um pensamento sobre textos que a gente podia, textos futuros, já ficam lá. Tá certo. No meu caso tinha que ser uma tornozeleira eletrônica maior, porque a perna é mais gorda. Gustavo, o refúgio ele não exige reciprocidade. E até é importante que não exija, porque na verdade ele está sendo perseguido naquele país.
e ele vem para o Brasil porque ele está sendo perseguido. Então a gente dá o refúgio, mesmo que o país de onde ele vem nunca deu refúgio para o brasileiro. Então o refúgio é um tipo específico de migração para fugir de uma perseguição odiosa do seu país de origem, né? E por isso a reciprocidade não é exigida. A reciprocidade deveria ser exigida na concessão de visto, deveria ser exigida o reconhecimento de diploma, deveria ser exigida em outros casos. Para a gente ter uma ideia específica, a gente já comentou aqui, mas para o americano ter um visto para o Brasil, ele fazia isso online e recebia 2 dias depois o visto e ele colava no passaporte dele para entrar no Brasil. Não era necessário tirar a necessidade de visto de americano para vir para cá, porque nenhum americano não teria o seu visto negado para vir para cá. Foi, com todo respeito ao ministro das Relações Exteriores, uma negociação equivocada, essa que abriu espaço para... É o Snowden. Bom, doutor Ricardo, a sua colocação sobre a naturalização, e não sei, doutor Gustavo, se está ok, essa é uma pergunta muito complicada e muito importante ser feita, né? Porque ao mesmo tempo que retirar o véu da mulher muçulmana pode significar exigir que uma mulher ocidental tire foto de topless, o cenário é parecido, eu imagino que isso, conseguindo identificar, não estou falando daqueles vários tipos de véu que cobrem parte do rosto, né? Eu estou imaginando que esse seja o véu que cobra só o cabelo, né? Se eu consigo identificar essa pessoa, eu tenderia a dizer que a gente teria uma afinidade, uma compatibilidade aqui com esse processo de naturalização. Hoje fica mais fácil, porque o contato vai ser só a publicação judicial, a publicação no Diário Oficial, e a pessoa leva lá para fazer o documento, né? Mas sim, o passo seguinte que ela vai ter que tirar foto, sim, é importante. O que tem acontecido na França, o que é bem curioso, que o Renato colocou, é que quando veio a proibição da burca, as mulheres francesas passaram a usar a burca em apoio às muçulmanas. Então você vê mulheres que não são muçulmanas usando a burca só para provocar. E o fiscal francês não vai fiscalizar isso. Fala, não, eu vou gastar meu tempo para ir lá multar a mulher de burca? Não vou. Além do fato de que o muçulmano francês faz questão de pagar a multa para a mulher andar de burca. Então você tem um cenário bem delicado, e por isso as perguntas são instigantes e importantes aqui. O problema é que a gente às vezes não tem, as perguntas são tão interessantes que a gente não tem as respostas tão claramente colocadas. Obrigado. Bom, vou começar do fim para o começo, porque eu já engato nessa fala do Vedovato. Eu estava olhando aqui, eu lembrava mais ou menos, Ricardo, daí eu achei aqui que o Supremo reconheceu a repercussão geral disso, que você falou, desse tema específico, então quer dizer que é polêmico mesmo, não é? Então o Supremo reconhece a repercussão geral do uso de adereço religioso na foto da CNH. O caso, o leading case aqui foi de uma freira, então para tirar foto para a CNH, e aí o Tribunal da 4ª Região considerou possível ela tirar foto com hábito religioso. Daí houve recurso da União, enfim, gerou um recurso extraordinário que aí o Supremo reconheceu a repercussão geral, e a relatoria do ministro Barroso lá. Então, está dizendo que se opõe, aí nesse caso se opõe alguns direitos, né? Então ele diz assim que os atos estatais devem sempre respeitar esses direitos, embora o conflito entre indumentárias que representam a identidade social, e a questão da identidade social que o professor Vedovato comentou, e religiosa das pessoas seja inevitável. Cria uma tensão entre a tutela de liberdades individuais e a promoção de valores coletivos, né? Então tem essa tensão de valores, esse sopesamento que o Supremo vai ter que fazer. Eu também teria essa tendência, igual do professor Vedovato, de se a pessoa pode ser identificada, se não é aquela burca fechada inteira, que não aparece nada, né?
Aí, claro que aquilo lá não tem como aceitar, mas essa que permite se identificar a pessoa me parece possível. E aí a pergunta que o Gustavo fez, eu acho que parecida com a provocação do Márcio. Então, o que o Márcio estava dizendo, que as tradições religiosas judaico-cristãs, elas colocam na teologia delas realmente uma intolerância em relação a uma exclusão da fé alheia, né? Estou certo, se você não crê, você não vai para o céu, etc. E o Gustavo colocou essa questão das concessões de TV, né? Eu acho que o limite para isso, a gente tem que pensar no que é discurso de ódio ou não, o que é intolerância religiosa, proselitismo religioso que leve ao discurso de ódio. O Supremo já julgou o discurso de ódio, num caso famoso lá do editor alemão, caso, eu não sei pronunciar direito, Elvanger, né? O caso Elvanger, 824, muito bem, 82424, julgou esse caso em que esse editor ele trouxe um discurso de ódio contra os judeus. É um caso bem bacana de ler, os votos grandes lá. Então acho que a gente tem que pensar exatamente nisso, nesses casos das concessões de TV, e todos esses discursos dos representantes das religiões, tem que pensar no empoderamento, né? O que você gera quando você dá um discurso religioso contra a pessoa, que gera a não aceitação do outro. Por exemplo, culto evangélico, que é comum, né? O ofensor evangélico contra o fiel de culto afro, e aí falando que a religião dele é do demônio. O que vai acontecer? O que vai acontecer com o menino fraco de cabeça, que o pastor dele falou que o cara que está lá, às vezes com a indumentária do culto afro, que o Exu, sei lá o que, é do demônio. Acontece o que está acontecendo. É violência, é depredação, é problema. Não pode se aceitar isso. Quando gera ódio, um discurso de ódio, vai gerar empoderamento de ódio. Isso não pode ser aceito. Então está além. É um sopesamento de valores, da liberdade de expressão, sim. E aí acho que isso sempre... acho que o Brasil tem uma tradição boa nisso. Isso é analisado posteriormente, né? E se tiver problema, como o nosso tribunal fez, fornecer o direito de resposta bem amplo. E aí tem que ser analisado posteriormente, não proibir o discurso de antemão, aí não dá. Mas tem que pensar nisso, qual é o limite para isso, o que está sendo falado lá, a questão do discurso de ódio, a questão do empoderamento das massas religiosas contra o outro. Muito preocupante isso. Então, tanto onde quer que esses discursos estejam, nas TVs, nas rádios, nas igrejas, eu acho que tem que olhar com muito cuidado. Tudo bem? Está respondido? Pessoal, acho que já estamos com o horário adiantado, né? Quase 10 horas, então, mais uma vez agradecendo aí a presença de vocês, quem está em casa até agora pacientemente assistindo a gente. Obrigado aos membros da mesa, o Bedovato, o Dr. Walter, e até o próximo evento, né? Boa noite a todos aí.